Agora a gente começa um novo assunto, que é trabalho e energia. Antes de falar de energia, a gente vai falar de trabalho, mas antes de falar o que é trabalho, é interessante a gente dar um passo para trás e olhar para a motivação para esse conceito, do que ele vai estar falando. Para isso, vamos pensar no movimento genérico com uma trajetória dada por essa curva aqui. Bom, como que a gente pode construir essa trajetória vetorialmente? Se a gente pensar num deslocamento aqui ao longo dessa trajetória, bem pequenininho assim. A gente tem um pedacinho de deslocamento. E aí a gente tem toda a trajetória reconstruída a partir de uma sequência de deslocamentos bem pequenininhos. Eu vou pegar um deles em particular. Esse daqui mais escurinho e vou chamar ele de um ΔR. Só que eu vou pegar um delta minúsculo só para eu lembrar que é um deslocamento bem pequenininho. Bom, digamos que nesse ponto, onde começa esse deslocamentinho, tem uma força agindo sobre o corpo que faz essa trajetória. Essa força esteja, digamos, apontando para cá. Essa é uma força F agindo nesse corpo. Bom, já de cara, a gente tem certeza que tem outras forças agindo, no mínimo mais uma. Por quê? Bom, porque essa força está apontando para fora da curva. Se ela fosse a única agindo, a resultante estaria para fora da curva, portanto a aceleração estaria para fora da curva, e a gente sabe que a aceleração está sempre para dentro da curva. Afinal de contas, a aceleração causa a curva. Tendo isso claro, eu vou lançar a seguinte pergunta. Essa F aí, como que ela contribui para o movimento do objeto? Bom, a gente já tem uma resposta com base em aceleração tangencial e aceleração normal. Essa força eu posso decompor numa parte tangente à trajetória e numa parte perpendicular à trajetória. A direção tangente à trajetória vai ser justamente a direção desse vetor deslocamentinho. Então aqui eu tenho a componente da força que é paralela ao deslocamentinho e, portanto, tangente à trajetória. A componente perpendicular a essa é justamente a componente normal da força, onde aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem a parte da força que é paralela à trajetória, a parte da força que é perpendicular à trajetória, e eu posso chamar de componentes tangencial e normal da força. O que cada uma dessas componentes faz? Ora, quando a gente aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a F mais quem mais estiver ali agindo, vai ser igual a massa vezes aceleração, que vai ser massa vezes aceleração tangencial mais massa vezes aceleração normal. Então aqui quando a gente pega e faz essa separação da F em F normal mais F tangencial mais a galera que está ali agindo, a gente tem justamente o quê? A relação entre essas componentes normal e tangencial dos dois lados da equação. Então essa componente aqui da F é a contribuição dela, dessa F, para a aceleração normal do objeto nesse instante em que ele fez esse deslocamentinho. Essa componente aqui vai ser massa vezes aceleração normal? Não. Por quê? Porque tem as outras contribuições aqui para serem somadas na resultante. Mas qual é a contribuição dessa F? É esse termo aqui. Ao passo que essa componente F tangencial vai ser, portanto, a contribuição dessa F para a aceleração tangencial do corpo. A contribuição da F, portanto, para mudar o quê? A rapidez do movimento do objeto. Afinal de contas, a aceleração tangencial é a parte da aceleração que muda a rapidez do movimento. Ao passo que essa componente normal da força é a contribuição dela para mudar a direção do movimento. E de novo, essa componente tangencial aqui não vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial, porque tem as outras contribuições ainda para serem somadas à resultante. A gente está olhando simplesmente para qual é a contribuição dessa força em específico. E o conceito de trabalho de uma força vai vir justamente de uma dessas componentes. No caso, a componente que muda a rapidez do movimento. Ou seja, a parte da força que contribui para mudar só o módulo da velocidade. Bom, se eu olhar aqui só para a força e para esse pedacinho de deslocamento, que eu chamei carinhosamente de deslocamentinho, como que eu obtenho essa componente aqui da F, que é tangente à trajetória, ou seja, que é paralela ao deslocamentinho? Ora, fazendo a projeção ortogonal, certo?
Se esse ângulo aqui entre os vetores força e deslocamentinho é θ, por exemplo, a gente tem que essa componente da força que contribui só para mudar a rapidez do objeto é dada pelo quê? Pelo módulo da força, que eu vou enfatizar aqui o módulo, vezes cosseno de θ. Certo? Se eu for malandrinho, multiplicar por 1, onde 1, no caso, é o tamanho do deslocamentinho dividido por ele mesmo. Isso aqui é 1, certo? Não muda nada. Mas pode mudar o nosso olhar. Daí a gente vê o seguinte, que no numerador a gente tem módulo de f vezes módulo do deslocamentinho vezes cosseno do ângulo entre eles, dividido por esse tamanho do deslocamentinho que ficou no denominador. O que é isso daqui? Vocês reconhecem de algum lugar? Talvez de uma outra disciplina? Talvez geometria analítica? Essa quantidade aqui, produto do módulo de um vetor pelo módulo do outro, pelo cosseno do ângulo entre eles, nada mais, nada menos é do que o produto escalar entre os dois vetores. Produto escalar, portanto, da força pelo deslocamentinho. Daí a gente ficou ali com o deslocamentinho sobrando no denominador. Bom, se a gente passar o deslocamentinho para lá, a gente tem o quê? Que esse produto escalar da força, do vetor força, pelo vetor deslocamentinho, vai ser igual ao quê? Ao produto da parte da força que contribui para aumentar a rapidez do objeto pelo tantinho que ele andou em módulo. Então aqui é o produto do quanto que o objeto andou no intervalinho de tempo, independente de para onde, pela contribuição dessa força F para ele andar mais rápido ou mais devagar. E esse cara aqui, dado por esse produto escalar, é justamente o que a gente chama do trabalho dessa força F nesse deslocamentinho. Bom, como é um deslocamentozinho pequenininho, vai ser um trabalho bem pequenininho, eu vou colocar um trabalhinho aqui da força F ao longo desse deslocamentinho. Vai ser o quê? A contribuição dessa F para aumentar ou diminuir a rapidez, multiplicada pelo tanto que o objeto andou, independente de para onde. O que faz sentido, afinal de contas, o produto escalar é a associação de dois vetores a um número, um escalar. E escalar não tem noção de direção e sentido, é simplesmente o quanto. E esse é o trabalhinho da força ao longo do deslocamentinho, porque esse apelido carinhoso inho. Na verdade, não é carinho, é porque é só um pedacinho da trajetória. Qual vai ser o trabalho da força ao longo dessa trajetória inteira? Ora, o trabalho da força F ao longo dessa trajetória vai ser o quê? Bom, a força vai fazer um trabalhinho num pedacinho, outro trabalho no outro trabalho no outro, a gente vai somando os trabalhos, à medida que o corpo percorre a trajetória nesses deslocamentinhos. Então, a gente vai somar os trabalhinhos, símbolo de somatória, ao longo da trajetória. Ou seja, vai somar ao longo da trajetória o produto escalar da força por cada pedacinho de deslocamento à medida que a trajetória é percorrida. Esse é o conceito de trabalho de uma força. Para entender por que o conceito é assim, a gente precisa esperar um pouquinho e entender melhor ele, como calculá-lo, inclusive. Afinal de contas, a gente quer um conceito que sirva para um caso geral, ou seja, qualquer trajetória e qualquer força. Inclusive uma força que esteja variando ao longo da trajetória. Essa F não vai ter, essa cara não vai ser esse vetor em todos os pontos. Os dois vetores, força e deslocamentinho, vão mudar ao longo da trajetória inteira. Bom, como que a gente pode entender isso, olhar para isso com as ferramentas que a gente tem aqui no nível de Física 1? Usando de novo um pouquinho mais de geometria analítica, a gente lembra que o produto escalar ele é dado pelo produto dos módulos, pelo cosseno do ângulo entre os vetores, mas também pela soma dos produtos das componentes. Então a gente tem o seguinte, esse produto escalar aqui, que é o trabalhinho da força ao longo desse deslocamentinho, vai ser o quê? Componente x com x somada ao produto da componente y com y somado ao produto da componente z com z. Parece que só complicou, troquei 1 por 3, né? Mas na verdade, se a gente lembrar que o trabalho da força ao longo da trajetória, eu vou ter 3 somas. Como que isso me ajuda, afinal de contas? Olha, se a gente pensar em uma só delas, essa daqui em x, por exemplo, ela tem na verdade a cara de algo que a gente já viu antes. Pensando graficamente, a gente tem algo com essa cara aqui. À medida que o corpo se desloca aqui em x, o produto do tanto que ele deslocou aqui em x, que é esse ΔX aqui,
pelo valor da componente x da força, esse é o valor fx nesse pedacinho aqui da trajetória, vai ser justamente o quê? Ora, base vezes altura, portanto, a área desse retângulozinho aqui. De modo que se a gente faz o mesmo para cada pedacinho de deslocamento em sequência, a gente vai calculando, então, a área desses retângulos. Somando para a trajetória inteira, a gente tem o quê? A soma das áreas de todos esses retângulos aqui, que servem de aproximação para a área embaixo dessa curva aqui, que é o gráfico de quem? Da componente x da força com o deslocamento em x. E a área dos retângulos vai se aproximar da área exata embaixo da curva à medida que a gente for pegando os deslocamentinhos cada vez menores. O que essa área aqui que eu sombreei está dando para a gente? Está dando esse termo aqui. Se a gente fizer o mesmo para os termos em y e em z, a gente calculou o trabalho da força num caso qualquer, geralzão. Vocês têm essa altura do campeonato domínio sobre esse tipo de cálculo, sobre limite de área embaixo de curva? Que vocês vão ver que é a tal da integral? Não, vocês ainda não terminaram o cálculo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular casos mais simples. Por exemplo, se essa força for constante. Vamos pensar aqui, se a força for constante, o gráfico dela vai ser uma reta. De modo, então, que a área embaixo do gráfico vai ser a área de um retângulo. Mais ainda, sendo essa força constante, eu tenho que essa soma aqui vai ser o quê? Base vezes a altura desse retângulo. Base vezes a altura desse retângulo. Se o movimento é unidimensional, a gente tem só esse termo aqui. Se ele for bi-ou tridimensional, a gente vai ter esses termos aqui, onde essa expressão nada mais é do que o produto da força pelo deslocamento realizado ao longo da trajetória, seja ela qual for. Lembrando que essa igualdade aqui vale para força F constante. Então, nesse caso particular da força constante, a gente tem que esse cálculo complicado aqui vira só o produto da força pelo deslocamento. Na versão em uma dimensão, a gente tem só uma componente de cada um, força e deslocamento. Em 3 dimensões vai ser, ao invés desse cálculo complicado, simplesmente o produto escalar da força com o deslocamento, que é o famigerado FD cosseno θ, chamando o deslocamento de D. É importante entender que só realiza trabalho a parte da força que é paralela ao deslocamento, seja a favor ou contrária. Se for a favor, como é o caso dessa força, esse deslocamentinho aqui, a gente tem o quê? Que a componente tangencial dessa força vai estar a favor da trajetória, portanto, vai contribuir para aumentar a rapidez. E daí a gente diz que o trabalho é positivo. Isso corresponde ao ângulo aqui ser um ângulo agudo. Agora, se, por exemplo, a mesma força está em outro ponto da trajetória, fazendo um ângulo obtuso com o deslocamentinho. Daí a gente tem que o produto escalar vai ser negativo. Isso corresponde a... Então, o trabalhinho dessa força nesse deslocamentinho seria negativo. Se a gente olhar para a componente tangencial dessa força, ela vai estar contrária ao deslocamentinho, portanto, vai estar contrária à velocidade. Portanto, a contribuição dessa força para a aceleração tangencial seria de diminuir a rapidez. Se, digamos, em outro ponto aqui, a força faz um ângulo reto com o deslocamentinho, então não tem componente tangencial nenhuma, então, nesse instante, ao longo desse deslocamentinho, a força não contribui em nada para mudar a rapidez, esse produto escalar é zero, e o trabalhinho ao longo desse deslocamentinho vai ser zero.